Há 5 minutos, um enxame de drones sobrevoando Moscou. O ano começou com um turbilhão de vingança. Os húngaros criaram um externo. O bloqueio eclodiu entre 600 mil moscovitas. Esses ataques das Forças Armadas da Ucrânia quebraram todos os recordes. Foram os drones que fizeram isso. A nova arma tá pronta. A vingança tá nirana. O poder das Forças Armadas da Ucrânia tá entrando em uma nova dimensão. Na linha de frente, os nossos lançaram uma nova máquina de moer carne pro inimigo. A elite de Putin tá caindo aos montes. Isso é pra se ver. Lukashenko tá assumindo a iniciativa. Lançamento do Oreshmik contra a Alemã. Choque no Zizar. Foi revelada a verdade sobre o ataque à residência de Putin. Trump tá furiosa. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. As Forças Armadas da Ucrânia invadiram a região de Moscou com força. O presente para Putin finalmente chegou ao seu destino. Apagão total em Moscou. As explosões não param nem por um instante. A corrida de duas pernas começou. Russos estão fugindo para a Federação Russa. Catástrofe. O apocalipse foi finalmente anunciado ao vivo. O sistema de energia entrou em colapso no instante. O território inimigo está ruindo. Procurando as imagens, você não pode deixá-las passar. Ataques, vingança, resultado debaixo da árvore de Natal, apagão na região de Moscou. Na véspera do Ano Novo, mais de 100 mil russos ficaram sem luz e sem internet. Não está descartado que Moscou seja a próxima. Curiosamente, os parques da região também foram afetados e, de fato, toda essa vasta área da cidade está completamente sem energia elétrica no momento. Em dezembro, a Ucrânia intensificou os ataques à infraestrutura energética russa, atingindo o maior número de alvos e a gama mais ampla de objetivos, desde o início da guerra. Agora não havia lá, mas o exército russo precisa de combustível. O funcionamento do fornecimento logístico para a linha de frente também está sendo prejudicado. Analistas da Bloomberg calcularam que no último mês de 2025 foram realizados pelo menos 24 ataques a refinarias russas, petroleiros e outros alvos no mar, além de grandes instalações de oleodutos. Essa guerra, que antes parecia distante e alheia, está agora inegavelmente chegando até eles, com uma intensidade crescente e alarmante. Essa guerra está batendo de forma contundente e inadiável na porta de suas casas e de suas vidas. E, consequentemente, eles estão sentindo seus efeitos devastadores e a sua presença ameaçadora de uma maneira cada vez mais profunda e palpável. Após o ataque massivo e coordenado de drones que ocorreu na noite do dia 31, um evento que marcou um ponto de virada significativo e gerou grande apreensão, em Rybinsk, na região de Yaroslavl, o terminal de petróleo Temp, pertencente ao Rosreserve, pegou fogo intensamente. O terminal de petróleo é um ponto importante de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo para o Distrito Federal Central e todo o nordeste da parte europeia da Rússia. Um pequeno drone atingiu o reservatório, outro drone caiu no campo. Em primeiro lugar, é preciso entender que quando ocorre uma guerra de extermínio, e cada vez mais, a guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia está adquirindo a forma de uma guerra de extermínio. É uma guerra econômica. Por isso, atacar alvos econômicos é algo que mina a capacidade do Estado de permanecer nessa guerra. Os jornalistas chamam a atenção para o fato de que os ataques aumentam a pressão sobre as exportações russas, que já enfrentam dificuldades, devido às sanções internacionais contra as maiores empresas extrativistas do país. A política de apaziguar o agressor nunca trouxe resultados na história mundial. E ela é rápida. Mas Putin achava que Trump faria isso. E assim que Putin percebeu que, durante o encontro entre Zelensky e Trump reconheceu a frase de que não havia nenhuma loja de relógios, Putin achava que, nesse encontro, Trump diria: pronto, hoje você faz um acordo, hoje você assina que Donbas sai da Rússia. Zelensky não fez isso. E Putin imediatamente inventa uma história sobre ataques à sua residência. Embora Moscou continue exportando volumes significativos de petróleo, o fluxo de petrodólares, principal fonte de financiamento da guerra, está diminuindo. E é por isso que a Rússia está tomando algumas medidas não convencionais, porque eles entendem que, se agora não corrigirem a situação para o rumo que desejam, talvez nem consigam continuar a guerra, simplesmente porque, quando a economia desmorona, fica impossível.
Quando você simplesmente para de pagar pensões e salários no setor público, fica impossível continuar a guerra, porque haverá muitas tensões internas que vão se transformar em protestos e, por sua vez, podem acabar virando uma revolução. Enquanto isso, Putin continua regularmente atacando instalações energéticas e civis ucranianas, deixando milhares de pessoas sem eletricidade, água e aquecimento em meio a temperaturas baixas. Mas o mais terrível nisso tudo é que algumas famílias ficam sem seus entes queridos, mortos pela Rússia. Roma fez um movimento que ninguém esperava. A Itália muda drasticamente o tom. O apoio à Ucrânia vem à tona abertamente, e esse passo atinge duramente as posições do Kremlin. Nesse momento, as Forças Armadas da Ucrânia recebem um novo impulso de força, capaz de quebrar os planos do inimigo. A OTAN está ganhando velocidade, a pressão aumenta e em Moscou já não há mais tranquilidade. Isso é sentido imediatamente na linha de frente. O que exatamente está por trás da decisão da Itália e de outros países aliados? Você vai descobrir agora mesmo. A Itália continuará prestando ajuda à Ucrânia em 2026. O governo do país já assumiu esse compromisso. A Itália vai apoiar a Ucrânia, pelo tempo que for necessário. Desde o início da invasão russa em grande escala, os italianos forneceram à Ucrânia armamentos, equipamentos militares e outros recursos no valor de mais de 3 bilhões de euros. Foi o que declarou o chefe do Estado-Maior da Defesa da Itália, general Luciano Portolano. O Ministério da Defesa da Itália continua a fornecer apoio bilateral à Ucrânia por meio do envio de equipamentos militares, veículos e outros equipamentos, autorizados por 11 decretos interministeriais, totalizando mais de 3 bilhões de euros. Com relação à possível contribuição da Itália no período pós-conflito, os termos e condições da participação italiana serão determinadas pelas autoridades políticas. Estaremos prontos. Em 29 de dezembro, o governo italiano finalmente aprovou o 12º pacote, o que prevê mais assistência militar à Ucrânia. Roma vai fornecer aos ucranianos equipamentos militares, materiais e aparelhos. O novo decreto prevê que a prioridade será dada a produtos logísticos e médicos, para uso civil. Esse é um decreto absolutamente equilibrado, assim como os anteriores. A Itália continuará apoiando a Ucrânia, militarmente, economicamente, financeiramente e politicamente. Um dos pontos importantes da ajuda são os mísseis para os sistemas de defesa antiaérea SAMP-T, assim como equipamentos necessários para proteção contra ataques de mísseis, drones e cyberataques da Federação Russa. Pouco antes da assinatura do novo pacote de ajuda, o vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, expressou dúvidas sobre a necessidade de continuar o apoio e disse que isso não ajudaria a pôr fim à guerra em grande escala. Me parece que o que tem acontecido ultimamente, com o avanço das tropas russas, mostra que é do interesse de todos, e principalmente da Ucrânia, parar a guerra. Vale ressaltar que Matteo Salvini já se manifestou várias vezes com avaliações positivas sobre a política de Putin. Ele se manifestou a favor do cancelamento das sanções contra a Federação Russa e também vestiu uma camiseta com a imagem do ditador do Kremlin. A Itália já enviou 11 pacotes de ajuda. Os detalhes dos pacotes estão sujeitos às leis de segredo de Estado. Os fabricantes italianos de armamentos colaboram com a Ucrânia. Eles se juntaram à Aliança das Indústrias de Defesa. Isso foi dito pelo ministro da Defesa da Ucrânia. Foram discutidos passos para fortalecer a cooperação na indústria de defesa e o lançamento de grandes projetos industriais. Convidou as empresas italianas para iniciativas conjuntas com os fabricantes ucranianos. Estamos considerando projetos para reforçar a segurança marítima e proteger os portos ucranianos. Meloni expressou a solidariedade da Itália com a Ucrânia diante de uma série de ataques russos indiscriminados contra alvos civis na Ucrânia. E prometeu que os geradores fornecidos pelas empresas italianas serão enviados com urgência aos ucranianos. A Itália apoia a assinatura do Plano de Paz. Zelensky informou que a questão da realização de um referendo foi discutida durante a conversa entre os líderes europeus. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, me apoiou de uma forma muito legal. Ela disse o seguinte: olha, o mais importante nem é quando essa guerra vai acabar. Embora a gente queira muito que ela já tivesse terminado. O importante é como ela vai terminar. Em 2026, os países europeus continuarão fornecendo ajuda militar à Ucrânia. Em particular, o Reino Unido confirmou um alto nível de apoio.
E os países nórdicos investiram ativamente no programa Pearl para a compra de armamentos americanos. A Suécia destinou 200 milhões de euros para apoio orçamentário à Ucrânia em 2026. O apoio da Noruega será de 8,2 bilhões de dólares no próximo ano. Isso também vai fortalecer a capacidade da Ucrânia de resistir à agressão russa. O Japão fornecerá 6 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia em 2026. O Senado dos Estados Unidos aprovou o orçamento do Pentágono, que prevê gastos de 800 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. 400 milhões de dólares por ano durante cada um dos próximos 2 anos. Esse dinheiro será usado para financiar a compra de armas americanas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Graças aos parceiros, os ucranianos continuam lutando pela liberdade e independência. Isso ficou conhecido há pouco. Golpes assimétricos contra a máquina militar de Putin. Madiar atacou com tudo. A Crimeia está tremendo. Perto de Berdiansk, um verdadeiro desastre. Mais de uma centena de mercenários russos foram completamente destruídos. As forças do inimigo enfraqueceram instantaneamente. Algo nunca visto antes aconteceu em Pokrovsk. Todos estão chocados. Em Uliápole, o ponto de ebulição da linha de frente foi alcançado. Os primeiros detalhes. Não Gefe. Uma queima de fogos de Ano Novo antecipada das forças ucranianas de sistemas não tripulados. Eles atingiram o local de armazenamento, equipamento e preparação para lançamentos de drones de ataque no aeroporto de Donetsk. Além disso, drones FPV-2 atingiram um depósito perto de Mangush, na região de Donetsk. Da região, que é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e sua rica história cultural, atraindo visitantes de todas as partes do mundo para explorar suas belezas naturais e patrimônio. As forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia confirmaram o ataque a vários alvos militares inimigos na Crimeia temporariamente ocupada. Entre eles, o radar inimigo Valdai, um posto de comando do Complexo de Reconhecimento por Radar e uma embarcação marítima não tripulada. Mais de 120 soldados das Forças Especiais, da 14ª Brigada de Forças Especiais do GRU, foram eliminadas pela SBS junto com as Forças de Operações Especiais, como resultado de uma operação planejada e realizada na noite de 26 de dezembro, na localidade temporariamente ocupada de Berdiansk, na região de Donetsk. Uma operação militar complexa e de grande escala foi realizada na localidade estrategicamente importante e temporariamente ocupada de Berdiansk, que está situada na região de Donetsk, uma área atualmente sob controle de forças externas. Esta ação visa abordar a situação na referida localidade. Os resultados do trabalho das forças de sistemas de drones são publicados pelo seu comandante, Robert Brode, codinome Madiar, que em junho de 2022, estando na direção de Kherson, na linha de frente, criou uma unidade separada de aerorresgate chamada Pássaros de Madiar. Assim, afirmam os militares, começou o caminho de combate de uma unidade tecnológica única nas Forças Armadas da Ucrânia, que, acrescentamos, até hoje não deixa o inimigo dormir em paz. Com referência à liderança de Massir, a correspondente militar Yulia Kirienko informa que os militares russos controlam aproximadamente metade, Pokrovskaya. As forças de defesa afirmam que as principais forças inimigas estão concentradas nos bairros do sul da cidade, onde estão sendo alvejadas por drones ucranianos. E no centro e mais perto das regiões do norte, russos estão morrendo em combate corpo a corpo pelas mãos de soldados ucranianos. Aquela linha de defesa que nossos rapazes construíram com as próprias mãos, são eles mesmos que estão segurando. Acho que vão segurar até o momento em que ainda houver algo a que se agarrar e por que lutar. Nossos titãs vão resistir até o fim. E agora a tarefa do Putin, enquanto ele está negociando com o Trump, é que começaram de novo aqueles ataques ridículos deles. Por quê? Porque pro Putin mostrar que agora ele está avançando, que está tudo bem para ele, que tudo está dando certo, que os ucranianos não são capazes de segurar o exército russo. Agora ele vai pressionar nessas negociações para que entreguem para ele Donetsk, Lugansk e as regiões de Zaporizhia. Segundo analistas do Deep State, o povoado de Uliápol, na direção de Zaporizhia, está em uma zona cinzenta.
Lá estão presentes tanto as forças ucranianas quanto as russas, às vezes literalmente em porões vizinhos. Os soldados da 116ª Brigada mostraram Kupiansk, na região de Kharkiv, devastada pelos ocupantes. As forças armadas da Ucrânia praticamente libertaram completamente a cidade, cuja captura Putin vem se gabando desde novembro. O Oresnik foi ativado urgentemente. Começou na Bielorrússia. Lukashenko fez uma declaração lançando uma bomba de fogo diretamente na OTAN. Choque. O alemão será o primeiro a ser atingido. O tempo para preparar o mega lançamento está se esgotando. A localização da base ultra-secreta foi vazada por serviços de inteligência. Um jogo de antecipação. Kaliningrado, na Rússia, voltou aos negócios. Putin está preparando um golpe buplo. Tudo o que se sabe sobre isso, não perca a seguir. A Bielorrússia finalmente se curvou à Rússia. Moscou e Minsk não fingem mais que se trata de exercícios ou de uma presença temporária. Agora, oficialmente, a República se transformou em uma base militar para Putin. Ordem para assumir o plantão de combate. O complexo de mísseis balísticos intercontinentais Arishnik, capaz de transportar ogiva nuclear, entrou em serviço de combate no território da Bielorrússia. Os ocupantes relataram sobre uma cerimônia solene, com formação do pessoal e hasteamento da bandeira das forças de mísseis estratégicos. O Ministério da Defesa da Rússia destacou que a Bielorrússia criou antecipadamente todas as condições para o serviço de combate e a acomodação dos soldados russos. Estamos dominando novas áreas de patrulhamento. Está sendo feita a separação de novas regiões. Nelas são realizadas atividades planejadas de acordo com as tarefas estabelecidas. Para a manutenção do sistema, foram posicionadas no país equipes de combate de lançamento, unidades de comunicação, segurança e fornecimento de energia, além de outros profissionais especializados. Na prática, trata-se do desdobramento permanente de armamento estratégico russo em território bielorrusso, com ciclo completo de suporte e prontidão de combate. A proteção estratégica também é garantida pela nossa cooperação militar, antes de tudo com a Federação Russa. Por isso, Belarus e Rússia estão implementando um conjunto de medidas de dissuasão estratégica. Isso inclui o desdobramento, em nosso território, do componente russo do agrupamento regional de tropas. Em caso de escalada do conflito, as forças militares estão previstas. Dezenas de milhares de pessoas no oeste da Rússia, que imediatamente, como o segundo escalão, entram na luta militar. Primeiro vai a Bielorrússia, precisamos reagir, depois a Federação Russa nos apoia. Esta é a força regional de tropas e as armas nucleares táticas que trouxemos de volta para a Bielorrússia. Além disso, as primeiras posições estão equipadas com o sistema de mísseis Areshnik. Onde exatamente o complexo está localizado, oficialmente, claro, não é especificado. No entanto, pesquisadores americanos identificaram o local provável de posicionamento do Areshnik. O antigo aeródromo Khrushchev 6, no leste da região de Mogilev, na Bielorrússia. Apenas 4 quilômetros da fronteira russo-bielorrussa e a 180 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A análise de imagem de satélite mostrou infraestrutura ferroviária restaurada e novos abrigos de concreto. Na pista de pouso e decolagem foram preparadas instalações de lançamento. Especialistas avaliam que ali podem ser instaladas no máximo 2 ou 3 lançadores, e não um campo de mísseis completo. A Ucrânia, por sua vez, não se ilude. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que Kiev possui as coordenadas exatas da localização de Oretnik, na Bielorrússia, e já transmitiu esses dados aos parceiros ocidentais para avaliação da ameaça. A inteligência obteve mais detalhes sobre isso. E é importante que os parceiros também saibam disso e levem em conta em suas medidas de defesa. Acreditamos que a disseminação agressiva desse tipo de arma representa uma ameaça global e cria um precedente perigoso. Dei a ordem para preparar, junto com os parceiros, opções de resposta. O posicionamento de mísseis russos na Bielorrússia não tem a ver com reforçar a linha de frente, não, nem com defesa. É uma tentativa de expandir a geografia do medo, de envolver Minsk ainda mais profundamente na aventura militar do Kremlin. E mais uma vez lembrar o Ocidente sobre a chantagem nuclear como instrumento de pressão, especialmente durante as negociações. Lukashenko, dessa forma, quer enfatizar sua própria autonomia. Aliás, recentemente saiu um artigo no Wall Street Journal onde John Cole disse que supostamente ele teria convidado Lukashenko para entrar no clube. Um Estado forte, e não um clube de bandidos. E aqui o Lukashenko está tentando entrar nesse clube. Um clube de bandidos, como o Irã, Coreia do Norte e Myanmar,
que nós literalmente vimos juntos as imagens de como a Coreia do Norte mostra um submarino nuclear, ou melhor dizendo, uma farsa desse submarino nuclear. Para ele, é importante mostrar que ele é um grande cara na Europa, que tem medo dele. E se vocês tiverem medo de mim, isso é basicamente uma chantagem. Vocês vão ter que conversar comigo. Essa é a filosofia dele, mas ele continua sendo, foi e será aliado da Federação Russa. Aliás, a questão é, quem vai ter o controle desse botão? Ou de uma potencial arma nuclear tática? Claro que não está com Lukashenko. Se esse botão de controle estiver com Lukashenko, então ele se torna refém também da Federação Russa, da política agressiva da Rússia. A Rússia vai tomar a decisão de usar esse novo tipo de arma e a resposta vai atingir o território da Bielorrússia. Lukashenko de forma persistente, metódica e sistemática. É importante entender que esses complexos não mudam o equilíbrio de poder no campo de batalha na Ucrânia. Eles não resolvem o problema. O esgotamento do exército russo não compensam os fracassos na linha de frente. Não são capazes de parar os ataques à infraestrutura militar e energética russa. Por outro lado, funcionam perfeitamente na imagem da televisão, como um sinal de que a escalada é possível. Porque, como dizem os especialistas, isso é uma derrota. O míssil pode atingir uma distância de 5,5 mil quilômetros. Portanto, não se trata de alvos próximos, mas muito provavelmente de países da Europa Ocidental. O míssil não assusta ninguém. Além disso, para esse tipo de míssil, sempre é necessário para que ele voe, você entende, em linha reta. Primeiro ele precisa decolar, depois, claro, diminuir a altitude. E ao que parece, no caso desse míssil, são 600 quilômetros. Bom, eu conversei com especialistas militares. Esses 600 quilômetros são uma zona morta. Se esse míssil estiver direcionado, não é de jeito nenhum para a Polônia, mas sim mais adiante, para a Alemanha ou outro lugar. Mas, de novo, tem Kaliningrado, de onde também pode ser lançado. Tenho 100% de certeza de que nossos parceiros ocidentais sabem perfeitamente como derrubar essa tranqueira. Sobre o Oreshnik, sabe-se pouco a partir de fontes oficiais abertas. Como declarou Putin, trata-se de um míssil balístico de médio alcance. O primeiro e até agora único uso em combate ocorreu em novembro de 2024, durante o ataque à cidade ucraniana de Dnipro. De qualquer forma, o Oreshnik não é uma arma de campo de batalha, mas sim um instrumento de chantagem política e militar. Cada novo turno e cada novo posicionamento desse tipo não aproxima o Kremlin das negociações, apenas aumenta o risco de medidas correspondentes. E quanto mais Moscou e Minsk apostam na escalada, maior será o preço que terão que pagar, não só na linha de frente, mas também na forma de isolamento internacional. O momento infernal, Putin vai xingar no mundo. Ataque com drones de residência. A Rússia está em estado de alerta. Trump está indignada. Os Estados Unidos estão cobrando. Naquele momento, a Federação Russa preparou um trampolim. As negociações fracassaram. Zelensky entrou em cena com resposta estrondosa. Isso precisa ser ouvido. Choque. Afinal, houve mesmo um ataque contra Putin? E o que as mentiras do ditador podem significar para ele? Tudo sobre isso na história em apenas alguns segundos. Drones ucranianos atacaram a mesma residência dourada de Putin em Valdai. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, e acrescentou que supostamente 91 drones foram abatidos com sucesso e que vão se vingar imediatamente pelo ataque. Ações tão insensatas não ficarão sem resposta. Os alvos para os ataques de retaliação e o momento em que as forças armadas russas os realizarão já foram determinados. Considerando a completa transformação do regime criminoso de Kiev, que passou a adotar uma política de terrorismo de Estado, a posição de negociação da Rússia será revista. Por que supostamente? Porque não há provas para as palavras dos criminosos russos mentirosos, e o presidente da Ucrânia nega completamente o ataque. Agora os russos inventaram, obviamente, uma história falsa sobre um suposto ataque a alguma residência do ditador russo para que eles tenham uma justificativa para continuar os ataques contra a Ucrânia, especialmente contra Kiev, além de se recusarem a tomar as medidas necessárias para acabar com a guerra. Tática típica e mentirosa dos russos, que já atacaram Kiev antes, inclusive o prédio do gabinete de ministros da Ucrânia. Os propagandistas, como se tivessem recebido uma ligação, começaram imediatamente a apoiar Lavrov, enfatizando que agora a Rússia definitivamente deve recusar negociações de paz.
Eu tô falando agora. E sobre a administração dos Estados Unidos e sobre muitos outros, eles concentram sua atenção para basicamente salvar o que restou da Ucrânia. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. E é justamente nesse momento, quando estão sendo discutidos os pontos, quando estão sendo discutidos os planos, quando estão sendo escolhidas as palavras, me desculpe, bando sangrento enlouquecido de turistas. Putin imediatamente correu para reclamar com Trump e este simplesmente ficou horrorizado. E de fato, que absurdo atacar o ajudante de um criminoso de guerra que apagou da face da terra dezenas de cidades e centenas de milhares de pessoas inocentes. Eu não gosto disso, isso não é bom. Fiquei sabendo disso esta manhã. Sabe quem me cortou? O presidente Putin. Ele disse que foi atacado. Não se esqueça disso. Eu parei com a história dos Tomahawks. Eu não queria isso. Porque agora estamos negociando. É um período muito delicado. Uma coisa é avançar, outra bem diferente é atacar a casa dele. Agora não é o momento certo para isso. Isso não pode ser feito. Estou muito irritado com isso. Segundo especialistas, uma declaração desse tipo pode ter sido feita de propósito, já que o ditador russo, depois do encontro entre Trump e Zelensky, percebeu que, como dizem, a bola está do lado dele. E agora ele precisa ou aceitar a paz ou inventar uma nova desculpa. Por que não? Se as autoridades de Kiev não quiserem resolver a questão pela paz, nós resolveremos todas as tarefas que temos pela frente. Durante a operação militar especial, por meio da força... Mas isso, ao que parece, também é um problema para nós, já que está bem claro que os russos estão preparando um novo ataque em massa, provavelmente já para o ano novo. E eles vão usar esse caso, esse falso ataque, supostamente, à residência de Putin, talvez até como justificativa. Sim, por exemplo, para atacar o bairro do governo ou outros alvos simbólicos para a Ucrânia, para depois falar sobre responsabilidade e toda essa história que eles tanto gostam. E, no geral, isso nos convém, porque ele está tentando alcançar seus objetivos por meios militares. No decorrer da luta armada. Tudo isso, claro, parece totalmente absurdo. Centenas de milhares de soldados russos devem continuar morrendo e milhões de pessoas na retaguarda precisam apertar os cintos. Tudo isso por causa do palácio bilionário de Putin, que ele cobriu de ouro com dinheiro do orçamento. Você não vive a minha vida. E você nem entende que é só uma questão de segurança. Simplesmente, quando a pessoa está longe disso, ela nem percebe. Isso é uma tentativa de escalada, mas... Com esse tipo de arma, serão realizados ataques ao território russo, e a resposta será muito séria, para não dizer chocante. Que eles pensem sobre isso. Mas uma coisa é certa, Putin não quer nem negociações nem paz, e vai tentar de todas as formas possíveis desviar a atenção de Trump. Por mais óbvio e tolo que isso pareça. Por hoje é só da minha parte. Eu fui Darina Gutsakalo. Mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!